Olá pessoal, eu sou o professor mestre Alisson Luan Ferreira da Silva e hoje apresento para vocês o meu trabalho intitulado Os procedimentos ou habilidades lógicas do pensamento de comparação, identificação e classificação, como uma via para o desenvolvimento do pensamento dos estudantes. E qual será a ordem da apresentação? Farei uma pequena introdução. Posteriormente, falarei do procedimento lógico do pensamento comparar. Dando continuidade à apresentação, abordarei o procedimento lógico do pensamento identificar. Para finalizar a apresentação, falarei do procedimento lógico do pensamento classificar e farei uma conclusão. Qual é o nosso objetivo? O objetivo aqui é propor uma forma de desenvolvimento do pensamento dos alunos baseado nos procedimentos do pensamento lógico de comparação, identificação e classificação, sob a égide de alguns autores da escola histórico-cultural. Eu posso citar Talisna, 1987, posso citar Ribeiro e Nunes, 1997 e posso citar Nunes, 2008. A própria Talisna, em 1987, afirma que a maioria dos estudantes não dominam os procedimentos iniciais do pensamento lógico, o que inclui até estudantes da educação superior, embora eles sejam indispensáveis desde o ensino fundamental. Sem se ter domínio deles, não se assimilam de forma adequada os conteúdos. E o que seriam esses procedimentos lógicos? Eles são um conjunto de ações que se realizam utilizando uma operação lógica determinada como sistema de ações que exige a lógica para realizar uma atividade e assinalar de forma mais adequada os conteúdos específicos. Acreditamos que o pensamento venha a se desenvolver sob a ação de certas leis gerais. Que ações são essas? Análise, síntese, comparação, identificação, abstração, generalização, classificação, entre outras. Essas leis devem ser utilizadas durante todo o processo de ensino-aprendizagem, como uma via de desenvolver o pensamento do aluno. Observações. Quero definir algumas categorias, ou melhor, propriedades. Ou seja, quero definir o que são propriedades gerais, o que são propriedades distintivas, o que são propriedades essenciais, o que são propriedades necessárias e o que são propriedades suficientes. Essas definições vão ser esclarecedoras para os próximos assuntos. As propriedades gerais são aquelas que são iguais para uma classe de objetos. As propriedades distintivas são propriedades que distinguem um objeto do outro. As propriedades essenciais são as propriedades que caracterizam um objeto concebido no conceito e relacionado de um modo especial. As propriedades necessárias são aquelas que precisam estar presentes para que o objeto pertença a uma determinada classe. A sua ausência determina que o objeto deixe de corresponder à classe dada. É uma propriedade obrigatória. Já as propriedades suficientes são aquelas que, em seu conjunto, são suficientes para a identificação do objeto. Procedimento lógico do pensamento comparar. Como podemos definir esse procedimento? O procedimento de comparação é a habilidade lógica de estabelecer a relação de diferença e semelhança entre os objetos. Essa é uma definição dada por Ribeiro e Nunes em 1997. A partir dessa definição, certo, nessas condições, é necessário o conhecimento das condições fundamentais da comparação, pois a formação desse procedimento pressupõe as seguintes operações. Primeira coisa, eu preciso determinar as propriedades múltiplas do objeto. Em segundo lugar, eu preciso determinar as propriedades gerais e essenciais. Em terceira posição, eu preciso estabelecer o critério de comparação. E finalizando, eu preciso contrapor os objetos pelo dito fundamento, que é a base escolhida da comparação. Abordaremos agora o
procedimento lógico do pensamento identificar. Eu posso definir identificar como determinar a pertinência ou não de um objeto em relação ao conceito dado. Essa é uma definição também de Ribeiro e Nunes de 1997, certo? Corroborando com eles, temos que para identificar deve-se levar em conta os componentes operacionais da identificação. Primeiro, eu preciso destacar o conceito no qual se exige identificar um ou outro objeto. Segundo, eu preciso estabelecer em que condições esse objeto pode ser referido ao conceito. Terceiro, eu preciso estabelecer se os objetos dados têm ou não as propriedades. Quarto, eu preciso aplicar a regra lógica existente na estrutura do conceito. E por último, eu preciso determinar se o problema em questão pertence ou não ao conceito ou se trata de uma situação determinada. Trataremos agora do procedimento lógico do pensamento classificar. Utilizando Ribeiro e Nunes, de 1997, temos que o procedimento de classificação é a habilidade lógica de distribuir objetos em classes determinadas, tendo como ponto de referência a semelhança existente entre os mesmos. Na formação do procedimento de classificação, se faz necessário que o aluno construa conhecimento sobre a compreensão do volume e conteúdo do conceito, certo? O conteúdo do conceito diz respeito ao conjunto de propriedades necessárias e suficientes para a determinação do conceito. Já o volume é indicado pela sua extensão, diz respeito ao conjunto de objetos representados pelo conceito em questão. De acordo com Nunes, 2018, classificar como habilidade lógica do pensamento apresenta uma estrutura invariante de operações conforme a seguir. Para classificar, eu preciso identificar os objetos de estudo, selecionar os critérios ou fundamentos da classificação, eu preciso comparar os objetos e agrupar os objetos em diferentes classes segundo os critérios definidos. Finalizando, temos que os procedimentos ou habilidades lógicas do pensamento, comparar, identificar e classificar, quando realizadas de forma consciente, vem a ser um resultado da relação ensino-aprendizagem, em que o aluno constata 3 situações possíveis: situação de pertinência, situação de não pertinência e uma situação indeterminada. Todas essas situações trazem uma nova perspectiva para o aluno, fazendo com que o aluno possa fazer inferências, formular hipóteses e conjecturas e assim tirar conclusões, desenvolvendo seu pensamento. Obrigado.